O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Eles chamam as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutarão. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e cantemos o refrão do salmo. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Juntos, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Queridos irmãos no Senhor, nós continuamos com o capítulo 10 do Evangelho de São João, que fala sobre o bom pastor, a parábola do bom pastor, que nós ouvimos ontem no Evangelho de domingo, e hoje então ouvimos um outro trecho. Mas o contexto desse discurso de Jesus, dessa fala de Jesus, é aquele contexto da cura de um cego de nascença, lá do capítulo 9, praticamente o capítulo 9 inteiro de São João, é falando sobre a cura do cego de nascença. E quando Jesus faz todo o processo ali de curar o cego, os fariseus, Jesus está falando com os fariseus aqui, falando que é bom pastor, os fariseus perguntam para Jesus, o finalzinho do capítulo 9, perguntam assim: quer dizer que nós somos cegos, é? Quer dizer que nós somos cegos? E Jesus diz: não, vocês não são cegos. Como vocês dizem, vocês veem, e por isso vocês permanecem no pecado. E têm culpa por isso. Na verdade, não queriam ver. Realmente, Jesus veio para curar nossa cegueira e veio para curar a cegueira deles também. E
claro, você pega o Evangelho de João, o embate de Jesus não é com todas as pessoas e nem com todos os judeus, mas com uma parte que não quis acolhê-lo. E também os discípulos de Jesus, no tempo de João, quando escreveu o Evangelho, também viviam essas dificuldades, porque os cristãos, no início, então, do cristianismo, eles eram considerados como uma seita que saiu do judaísmo. Então, eles eram, de fato, por ironia, judiados pelos judeus, e tinham que suportar isso. E veja, Jesus então está falando com os fariseus aqui sobre o bom pastor. Isso faz a gente entender algumas coisas. Porque, veja, Jesus diz então que Ele, Jesus, é o verdadeiro pastor. E que está dizendo para eles: vocês são falsos pastores. Jesus diz que aqueles que vieram antes dele são falsos pastores. Veja, ele não está falando dos profetas. Os profetas, inclusive, anunciaram o Messias. Mas Jesus está falando destes que, cegos, se colocam na frente de Deus e não acolhem, como Jesus vai dizer: olha, se vocês realmente obedecessem Moisés, obedecessem a lei, vocês iam me acolher. Porque Moisés falou foi de mim, Abraão viu o meu dia. Nosso Senhor diz uma coisa intrigante nessa parábola. Ele diz assim: eu sou a porta, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. É intrigante porque, na verdade, ele é o pastor e a porta. As duas coisas. Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ele diz. Mas ele diz: eu também sou a porta. E diz, com isso, ele está dizendo que ele é o critério. Quem não é pastor, por ele, através dele, não é de fato pastor nenhum segundo o coração de Deus. Para ser um pastor, precisa acolhê-lo, precisa ter fé nele, e assim pastorear as ovelhas com ele, o grande pastor das ovelhas. Ele é o critério para se chegar às pastagens. Ele é a porta, é por ele que nós temos acesso à vida, à graça, acesso ao redil do seu Pai. Diz que ninguém pode tocar nas ovelhas que estão na mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, então, ele é a porta. Ele é o critério. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, diz ele, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. De modo oposto ao bom pastor, temos o ladrão. Como Jesus está dizendo aqui, o ladrão não entra pela porta, o ladrão não tem amizade com Cristo, o ladrão não acolhe a Cristo, o ladrão não entra pela porta. Jesus diz, Jesus ele determina aqui, ou discrimina aqui quem é o ladrão. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, por ele, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Chama também esses ladrões de estranhos, que as ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E por último, Jesus diz: todos aqueles que vieram antes de mim, como eu já falei, são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Bem, então temos Jesus, o pastor, que também é porta, e temos os ladrões e assaltantes. Então, um grupo de um lado, um grupo de outro. Agora, como distinguir quem é ou quem não é? Porque, veja, Jesus também, ele está surgindo ali no meio, como um mestre, no meio de tantos mestres que já havia, que eram pastores.
Mas Jesus está dizendo, esses não são verdadeiros pastores. Como distinguir? Saber se alguém fala agora em nome de Cristo, se é bom pastor, se eu estou seguindo um bom pastor, ou se eu estou seguindo um assaltante, um ladrão, desculpa dizer, né? Um sem vergonha, que não está ensinando conforme nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente faz isso? No Evangelho de ontem, João capítulo 10, no versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, elas distinguem. Tá, mas você poderia dizer, padre, mas e como é que a gente distingue essa voz? É isso que eu quero saber, né? Jesus, ele quando foi enviar os seus apóstolos, mas quando ele enviou os 72, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10 também, versículo 16, quando ele enviou 72, que eram para ir onde ele mesmo deveria ir, ele disse assim: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus colocou emissários, enviados seus. Quem escutar vocês, estão me escutando. Quem rejeitar vocês, estão me rejeitando. E também em João, foi lá no dia da Festa da Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, Jesus entra, sopra o Espírito Santo sobre os 11, já não estava mais Judas, e ele diz o quê? Recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados, e disse assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja, Jesus está dizendo isso aos apóstolos, Jesus está dizendo isso à sua igreja. Se você quer discernir, quer saber se está escutando o pastor, o bom pastor Jesus Cristo, ou se não está escutando nosso Senhor Jesus Cristo, é fácil. Veja se você está escutando a igreja. Se você está escutando a igreja que é apostólica, se você está escutando o Santo Padre, o Papa, ou se você está escutando outras vozes dissonantes da voz de Cristo, dos apóstolos, dos enviados, da igreja. Veja, como é que nós saberíamos, tudo que nós ouvimos na primeira leitura, no Evangelho, nos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, como é que nós saberíamos de todas essas coisas se não fosse a igreja que nos legou tudo isso? Se não fosse os apóstolos, por exemplo, São Mateus que escreveu, São Lucas não foi apóstolo, mas viveu com São Paulo apóstolo. Se não fossem eles que escrevessem tudo isso para nós, São Lucas, a gente pode dizer assim que, é claro que colocando o querer de Deus, a vontade de Deus ali, ele escreve no início, tanto do seu evangelho, que ele escreveu o evangelho de São Lucas, né? E escreveu os Atos dos Apóstolos. Se você pegar o comecinho, os primeiros versículos de um e de outro, São Lucas e os Atos dos Apóstolos, ele está dizendo ali que foi investigar assiduamente, cuidadosamente, tudo o que aconteceu em relação a Jesus Cristo. Ele diz, outros fizeram isso e eu fui lá fazer também. Ele foi escrever as coisas que aconteceram, foi escutar as testemunhas, conviveu com São Paulo, com outros também, e deixou isso escrito para nós. A igreja, gente, a igreja, Santo Agostinho diz até isso, veja, ele diz, olha, eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a igreja que me dissesse isso, porque a igreja, ela começou especialmente com a cabeça dela, que é Jesus Cristo.
E depois Jesus Cristo foi mostrando atos fundantes da igreja. Disse: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele chamou 12, eram 12 tribos de Israel. Ele pegou 12 apóstolos para mostrar que este era o novo povo de Deus. Jesus instituiu a Eucaristia: façam isso em memória de mim. Jesus deu autoridade, os sacramentos, a confissão. Olha, quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Dia de Pentecostes, Ele deu esta autoridade. Isso, inclusive, que nós estamos ouvindo hoje, a primeira leitura, que os cristãos que começaram ali na Judéia, os judeus, que começaram ali então a serem judeus cristãos, eles ficaram sabendo que Pedro tinha entrado na casa de uns pagãos, na casa de Cornélio. E judeu não podia fazer isso, que se contaminava. E São Pedro está explicando o que aconteceu. Disse: olha, eu estava rezando, meio-dia, vi lá os animais descendo no lençol, e Deus disse: olha, come. Ele disse: eu não como, não ponho coisa impura, e não chame de impuro o que eu tornei puro, Pedro. E Pedro foi lá, na casa de Cornélio, com mais 6 irmãos, começa a pregar. O Espírito Santo, como desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, desce sobre aquela família. Quer dizer, agora o Espírito Santo está sendo derramado também nos pagãos. O Evangelho está se expandindo. E nesse relato, São Pedro diz assim, que enquanto isso acontecia, ele diz: eu me lembrei do que o Senhor tinha dito, que João batizava com água e que ele ia batizar com o Espírito Santo. Você está vendo aqui, olha, São Pedro já transmitindo, e São Lucas que está escrevendo, transmitindo o que Jesus disse. Estou gastando tempo falando essas coisas, meus irmãos, para a gente discernir onde está a voz do bom pastor. Como é que a gente vai escutar Cristo ou não? Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos aí, cheios de falsos pastores. E deixa eu dizer, cheios de ladrões e assaltantes, querendo levar as ovelhas, não pela porta da igreja, querendo tirar as ovelhas da porta da igreja, de dentro do redil, na verdade, da igreja. E vocês, a gente tem celular, acompanha as coisas, redes sociais, está cheio. Infelizmente, sacerdotes, infelizmente, que assim, muito inteligentes, são laçados ou pela soberba ou pela ignorância, e começam, então, a levar ovelhas para fora. E isso, gente, é muito oportuno falar agora, falar disso, e eu quero falar justamente disso, do bom pastor, da igreja, da porta, de Pedro, dos apóstolos, porque assim como na Páscoa, Jesus ressuscitou, e não foi mais Ele aqui na terra, assim, fisicamente, porque Jesus era o líder dos apóstolos aqui. Depois que Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele deixou um líder. Quem? Quem, gente? Pedro. Deixou um líder. Na Páscoa, Jesus deixou um líder, disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi o evangelho, não desse domingo, do outro domingo. E nós também, na Páscoa, acabamos de ter um novo Papa. Qual é o nome dele? Vamos lá, todo mundo rugindo aí. Isso aí, Leão 14. Na Páscoa, o Senhor também nos dá um líder para estar à nossa frente. Veja, é por esta porta, esse pastor é que nós devemos ouvir. Eu estou falando, gente, porque tem cascas de banana aí, viu, para a gente escorregar. Tem muita gente, infelizmente, caindo em falácias, em astúcias.
de muita gente aí falando coisas e vai nos afastando do redil, da barca de Pedro. E nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos cair nessa armadilha. O Padre Jonas, estava ouvindo o professor Felipe Aquino, nós conhecemos muito, né? O professor Felipe Aquino, que é um grande homem de Deus que nos ajuda a sermos fiéis, estar na rocha de Pedro. O professor Felipe Aquino falando numa mesa redonda assim, ele disse que quando saiu o novo catecismo da Igreja Católica, que São João Paulo II promulgou ali na década de 90, é o que a gente tem, o amarelinho ali, tem outras cores também, mas é aquele catecismo. O Padre Jonas chamou o professor Felipe Aquino e disse assim: eu quero que você ensine o catecismo na Rádio Canção Nova, dele inteiro. E o professor Felipe começou. Depois ele disse: agora eu quero que você faça isso na televisão. Fez todinho. Está lá, CN Plus também você acha, tá? Aplicativo da Canção Nova que você pode baixar gratuitamente, pegar lá o catecismo da Igreja Católica, pode ver as formações lá do professor Felipe. Ele também foi dar, não sei se ainda continua, mas dava a formação nas casas de formação, está aqui o Rubens, Tânia, continua ainda, né? E ele dizia que o trabalho mais importante que ele fazia aqui na Canção Nova, o professor Felipe, era dar a formação para os missionários que estavam entrando. Ia lá, dar o catecismo da Igreja Católica, para a gente não sair do redil, para a gente não fugir, não ir para outros caminhos, meus irmãos. Nós precisamos ter esse cuidado, porque tem muitas pessoas querendo de fato nos arrastar. Sabe por quê? E por que muita gente cai? Quando os apóstolos viram que Jesus estava sendo preso, o que eles fizeram? Deram no pé, não foi? Perna para que te quero. Pedro disse que não ia negar, ia até a morte, e os outros disseram também com Pedro a mesma coisa. Ficou João lá, Nossa Senhora e algumas mulheres. Deram no pé, por quê? Com medo, claro, de viverem a mesma coisa, e ficaram desanimados, porque como é que pode aquele homem tão poderoso, ressuscitou gente, agora o seu corpo está lá, flagelado, está crucificado, sangrando. É difícil suportar um mestre chagado. Segui-lo glorioso, fazendo milagres e como muitas vezes queriam, né, fazer de Jesus um rei poderoso. É difícil seguir um chagado. Não quiseram adorar o corpo do seu Senhor crucificado. E aí, quando veem a igreja também, que é santa como o seu Senhor, a igreja, mas quando veem as chagas, como Jesus tinha chagas, é mais fácil acusá-la. É mais fácil dizer: não, não é isso não, é outra coisa, precisa ser uma igreja perfeita. Perfeita no sentido assim, de não viver nenhum drama, de não ter nenhuma dificuldade. Quando a gente também passa pelas dificuldades, a gente começa a dizer: será que Deus está conosco? Como diziam também, como é que estão com Ele? Desce daí se Deus está contigo, desce da cruz. Quando a gente vê então as dificuldades que a barca de Pedro passa, a gente quer pular fora. E aí os ladrões e assaltantes vão oferecer uma igreja assim, olha, que não vai ter nenhum espinho, não vai ter nenhum cravo, nenhuma lança. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, imolado e ressuscitado. E ela também tem as suas chagas. Agora, nós vamos ficar em qual? Você vai querer uma falsa igreja que não é atacada,
que não vive as suas dificuldades e as suas lutas. Veja, em nenhum momento eu estou falando aqui, e para ficar bem claro, não estou dizendo que ela é pecadora. A igreja é santa, santificada pelo sangue de Cristo. Mas também Jesus é santo e teve chagas. Jesus não tem nenhum pecado e teve chagas, as nossas feridas. Agora, digo, meus irmãos, essas coisas porque esse é um tempo propício que nós estamos vivendo, maravilhoso de renovar a nossa fé em Jesus Cristo, renovar a nossa confiança nele, o nosso amor à igreja, o nosso amor ao Santo Padre, o Papa, rezar por ele, estar com ele, escutá-lo, nos deixar ser guiados por ele, escutar a doutrina da igreja, porque assim nós seremos fortalecidos e a nossa casa será construída sobre a rocha. E aí virão vendaval, chuva, raio, trovão, e nós vamos estar, pela graça de Deus, sustentados e firmes. A sua casa precisa ser uma casa que ama a igreja, que ama o Santo Padre, que é também igreja. Então não deixemos, gente, entrar, seja nas nossas paróquias, nas nossas casas, nos nossos grupos, ideias contrárias à sã doutrina. São Paulo já dizia isso. Olha, estou aqui com vocês, nas comunidades que ele fundou, e disse, mas eu sei que quando eu sair daqui vão vir lobos ferozes, vão tentar desvirtuar. A nossa parte é, de fato, proteger o nosso coração com a oração e com a escuta fiel do que nos diz o vigário de Cristo nessa terra, o Santo Padre, o Papa, que hoje o nome é? Leão XIV. Rezemos por ele. Rezemos por ele. Amém? Então vamos oferecer o santo sacrifício. Já estamos vivendo, mas nesse altar, colocar o nosso compromisso com Deus. Coloque o seu compromisso de fidelidade com Cristo na sua igreja, na sua família, que o Senhor nos dê o dom da fé. Amém.